Mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus e é com grande alegria que nós nos reunimos para então adorar a esse Deus maravilhoso, o qual nós reconhecemos que é nosso Senhor, que é nosso pastor, que é nosso Salvador. Amados, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Lucas 22, a partir do versículo 31. 31 a 34. Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Oremos. Deus Santo e Poderoso, nós nos achegamos a Ti em oração, suplicando ao Senhor que mais uma vez, ó Pai, derrame da Sua palavra sobre nós. Nós nos reunimos aqui, ó Deus, nesse ajuntamento solene, ó Deus, para prestar um culto ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, que o nosso culto, a nossa adoração, chegue ao Seu trono de graça e de glória como cheiro suave. E em resposta à nossa adoração, que o Senhor derrame, despeje sobre nós da Sua palavra nessa noite. É no nome de Jesus que oramos, sabendo, ó Deus, que em mim não há palavras que trarão vida ao coração dos meus irmãos, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, ministre a Sua palavra aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, irmãos. Quero lançar mão rapidamente, tendo em vista que temos hoje um momento importante, a parte administrativa da igreja, mas quero refletir com os irmãos nessa noite em cima desse texto, ou como sempre gosta de ressaltar o pastor, essa perícope do texto bíblico do Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas. E esse é um dos textos bíblicos que mais falaram ao meu coração em toda a minha caminhada cristã. Esse é um dos textos bíblicos que falaram profundamente e eu quero tentar nessa noite levar os irmãos também a refletir e extrair lições desse texto que é muito glorioso, poderoso da palavra de Deus. Amados irmãos, esse texto, essa perícope, essa parte do texto bíblico, ela está inserida aqui no capítulo 22 de Lucas. E o capítulo 22, ele está relatando a última semana do ministério público de Jesus. Essa que foi uma semana intensa para Jesus e para os discípulos. Chama a atenção nesse momento para a quinta-feira, de uma forma mais específica, para esse diálogo após a ceia. Esse diálogo, amados, começa dando insights,
se entrelaçando nos evangelhos sinóticos, e ele começa lá em Mateus 26, 31 a 33, que eu leio para os irmãos. Mateus 26, 31 a 33, o versículo 33 começa com Pedro dizendo: Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Começa então uma discussão, começa então um diálogo em que Jesus está dizendo que ele vai morrer, mas que ele vai ressuscitar, que ele vai ser ferido, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E aí Pedro levanta e diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Esse texto perpassa também pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Evangelho de Marcos, no capítulo 14. De forma específica, para ser rápido, versículo 29, Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Marcos 14, de 27 a 29. Aí ele entra em Lucas, no capítulo 22 de Lucas. Essa discussão, esse assunto em que eles saem da ceia, cantam louvor e vão em direção ao Getsêmani. Nesse inteirinho, os discípulos estão numa discussão, numa espécie de discussão de quem é o maior. Jesus, então, os repreende e começa a ensinar-lhes e a revelar-lhes o que haveria de acontecer com ele. E nessa discussão do que haveria de acontecer com ele, ao revelar que ele seria ferido, que ele seria morto e que os discípulos o abandonariam, Pedro, no auge da sua prepotência e da sua arrogância, ainda que para alguns de forma sincera, Pedro diz que ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E aí, o texto de Lucas, de forma mais específica, retrata esse texto que nós lemos aqui do versículo 31, trazendo algo importante, interessante, que nós devemos nos atentar na nossa caminhada cristã. Mesmo depois de... E nós vemos que mesmo Pedro, depois de advertido, ele insiste. Mesmo depois de ser advertido por Jesus, Pedro ainda permanece com os seus pensamentos carnais e vãos. Mas, amados irmãos, essa perícope vem ressaltar para os discípulos, para Pedro e para nós, os três ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. E entrando dentro do texto de forma mais específica, para não nos alongarmos, depois dessa arrogância de Pedro, Jesus vira para Pedro e vira para os discípulos e faz uma advertência solene: Simão, Simão. Repete o nome dele, trazendo justamente essa ideia de uma advertência solene, da seriedade dessa advertência. Amados irmãos, essa repetição aconteceu quando Jesus falou: Marta, Marta. Quando Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém. Ou quando Jesus virou para Paulo: Saulo, Saulo. Uma advertência solene, é quando Deus está chamando a atenção com seriedade. Jesus está fazendo isso com Simão aqui. John MacArthur diz que Jesus está intensificando sua repreensão pelo excesso de confiança carnal da parte de Pedro.
Quando Pedro esbanja esse excesso de confiança, preso, amados, na sua carne, Jesus o adverte de forma severa. Em João capítulo 1, Em João capítulo 1, amados, versículo 42, nos lembra de algo interessante. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas, que quer dizer Pedro. Nesse interim, Jesus já tinha, de certa forma, trocado o nome de Pedro. Mas aqui Jesus volta de novo a se referir Simão, Simão, ressaltando que Pedro agora estava agindo como um carnal, primado no excesso da sua confiança, na sua autoconfiança, na sua autossuficiência. E Jesus então o adverte: Simão, Simão. Mas o segundo ponto também, amados, que nós podemos enxergar no texto de Lucas é que Jesus revela algo para Pedro e para os discípulos, algo que às vezes, algo que passou, algo que eles não notavam, algo que passou despercebido para eles, algo que eles não se atentavam nesse dado momento. Simão, Simão, eis que Satanás pediu. Eis que Satanás pediu. Amados, isso está revelando que Satanás, primeiro, que Satanás age com permissão e limitação. Nós lembramos isso em Jó capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver isso. Satanás age com permissão e limitação. Satanás pediu. Lutero tem uma frase muito conhecida: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Satanás não age, amados irmãos, fora daquilo que Deus determinou que ele agisse. A questão é que muitos evangélicos nos tempos presentes incorrem em dois erros que nós não devemos aprender e não devemos cometer. Os dois erros são superestimar Satanás. Ainda hoje, Satanás é retratado, é como se fosse Jesus e o diabo, o bem e o mal. É como se no mundo evangélico hoje retratam Jesus como se estivesse numa queda de braço com Satanás, colocando Satanás num pé de igualdade com Jesus. Quando na verdade, amados irmãos, assim como Lutero afirmou Satanás ou o diabo é o diabo de Deus. Satanás, ele é limitado por Deus, porque Satanás não tem todo o poder. Não devemos incorrer no erro de superestimar o diabo. Ao mesmo tempo, não devemos incorrer no erro de subestimar o diabo. A despeito do diabo ser o diabo de Deus, ele é mais poderoso do que nós. 2 Coríntios, capítulo 2, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Não ignoramos os seus desígnios. Não podemos subestimar Satanás. Paulo já está nos orientando
quanto a isso. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não devemos superestimá-lo, mas também não devemos subestimá-lo. Não podemos incorrer nesse erro. Mas Satanás pediu, e a ideia de pedir aqui é como se Satanás estivesse chegando diante de Deus e entrando com um processo. Eu quero ele, eu quero eles. E amados irmãos, não se engane. Assim como ensina o pastor Joel Bick, Satanás quer você. Satanás está buscando te ter, te requerer. E para que Satanás quer isso? O texto de Lucas continua. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás quer vocês, ou requereu vocês, para vos peneirar. E a ideia, amados irmãos, a ideia antiga que pega uma peneira e coloca o trigo e peneira o trigo. Naquela época peneirava o trigo e subia a palha, subia o joio, e a pessoa então soprava a palha, tirava o joio e ficava só com o trigo. Mas a ideia aqui é que Satanás quer peneirar, jogar para cima, agitar com violência, para que o trigo fique embaixo e o joio e a palha fiquem em cima, para que sufoque o trigo. Satanás quer peneirar, dando a ideia de testar, e testar para levá-lo a cair. Testá-lo para te afastar de Deus. Testá-lo para te esconder de Deus. Testá-lo para fazer você negar a Deus. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O inimigo de nossas almas, amados irmãos, está andando pela terra ou andando ao nosso derredor, buscando oportunidades para nos peneirar. Mas, amados irmãos, a despeito dessa advertência de Deus, essa advertência solene, Simão, Simão, de revelar para os seus discípulos, de revelar para nós, que Satanás quer, nos quer ou requer para nos peneirar, assim como ele pediu Pedro e os discípulos. A despeito disso, amados irmãos, nós temos algo que é maravilhoso, algo que é glorioso, algo que é profundo. É que nós temos, amados irmãos, um intercessor. Nós temos alguém que intercede continuamente por nós. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você. Amados irmãos, eu confesso aos irmãos que quando eu li esse texto, quando eu entendi esse texto, quando eu meditei nesse texto, eu quase falei em línguas. Porque, amados irmãos, isso é algo grandioso, isso é algo poderoso. Satanás quer vocês, Satanás nos quer, Satanás quer nos afastar de Deus, Satanás quer fazer a gente cair, Satanás quer fazer a gente tropeçar, Satanás quer fazer a gente negar, mas nós temos, amados irmãos, um intercessor. Eu, porém, orei por você. E nós precisamos entender o poder desse intercessor, o poder da oração desse intercessor. Eu orei por você, Pedro. Eu orei por vocês, discípulos. E, amados irmãos, podemos dizer com propriedade, porque ouvimos 5 sermões aqui, em João capítulo 17. Jesus orou por nós.
eu orei por você. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados irmãos, diz o Senhor Jesus, eu orei por você. E eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Não é para que nós fiquemos, amados irmãos, à parte de sofrer de tentações e tribulações, à parte de sofrermos investidas de Satanás. Porque nós estamos em guerra. E diz a palavra que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne, contra sangue. Mas Jesus revela para Pedro e para os discípulos, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Para que você não me negue ou não me abandone completamente. Eu orei por você. Eu intercedi por você. Para que a sua fé não desfaleça, para que você se afaste completamente. Isso, amados irmãos, é para nos dar segurança. Nós temos um intercessor que intercede por nós continuamente, constantemente, diariamente, nos dando a segurança, amados irmãos, que a despeito das tentações, das aflições, das tribulações, das investidas, das setas malignas, das armadilhas de Satanás, amados irmãos, ainda que venhamos a tropeçar, Deus não permitirá que nós nos afastemos completamente. Ele ora por nós, intercede por nós, e nos guarda, e nos protege. E quando nós caímos, Ele nos levanta. Eu orei por você. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter ou quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Reparem, amados irmãos, que Jesus aponta para Pedro e diz, e você, quando? Não é se. Não é se você se converter. É quando é diferente. Jesus, amados irmãos, quando nos atrai pela sua graça, quando nos chama pela sua graça, nós não nos tornamos perfeitos nessa existência. Tropeçamos, caímos, erramos, pecamos. Mas quando somos chamados por Deus, amados irmãos, nós sabemos para onde voltar, para onde ir. E é não baseado na nossa própria justiça, não baseado nas nossas obras, não baseado naquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas baseado naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Baseado na justiça dele, baseado no poder dele, baseado na graça dele. E você, Pedro, quando voltar para mim, fortalece os seus irmãos. Aqui, amados irmãos, está revelando o ofício de Cristo, de rei, retratando o comissionamento real, como ensina Joabic. Quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. 1 Pedro capítulo 1. Pedro 1, as duas cartas de Pedro, só o começo para a gente entender
algo depois, quando Pedro se voltou para Deus. Quando se voltar para mim, fortalece os seus irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Pedro agora está buscando fazer aquilo que Deus o comissionou, fortalecer os seus irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, também versículo 1, Pedro também escrevendo a sua segunda carta diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Simão, quando se voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porque Pedro, amados irmãos, até aqui, Pedro está preso nas suas convicções carnais, preso na sua autoconfiança, preso na sua autossuficiência. Mas Jesus revela para ele: você vai ser peneirado, mas quando você se voltar para mim. E essa expressão tem um grande significado. Que Pedro está indo, amados irmãos, para ser reprovado no teste. Mas já era para fazer Pedro entender que não é na força do seu próprio braço, que não é naquilo que ele fala, diz, faz ou deixa de fazer, mas é se lançando totalmente e completamente a Cristo Jesus. Quando se voltar para mim. Pedro, então, amados irmãos, quando se volta para o Senhor, busca fazer aquilo que Deus o comissionou para fazer, fortalecer os seus irmãos. Porém, nós vemos no versículo 33 e 34, no segmento dessa história, que Pedro foi passado na peneira, foi passado no teste. Mas Pedro foi reprovado. E ainda assim, amados irmãos, Pedro conseguiu se voltar para Deus, ou para Jesus, depois do seu arrependimento, por aquilo que o próprio Jesus fez e o revelou. Nós conseguimos observar nesse texto, então, esses ofícios de Cristo, como rei, profeta e sacerdote. Rei quando comissiona, profeta quando revela e sacerdote que intercede. E amados irmãos, nesse texto nós somos advertidos solenemente a se voltar para Cristo, abandonando a nossa autoconfiança e a autossuficiência e a nossa justiça própria. A correr para Ele e descansar e se alegrar em Cristo, que é o nosso intercessor. Abandonar, amados irmãos, a nossa autoconfiança, a nossa autoconfiança, a autossuficiência e justiça própria, porque Paulo já revelou aquele que está de pé. Cuide para que não caia. Não cabe, amados irmãos, na vida do cristão arrogância. Não cabe na vida do cristão uma autoconfiança, se achar mais
do que ele é. Não cabe na vida do cristão essa sensação de justiça própria. Eu dou o dízimo, eu vou à igreja todo domingo, eu não traio minha esposa, eu não uso drogas, eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa quase boa. Como ensina o pastor Hernandes, Jesus tem sorte em me ter, porque eu sou bom. Isso não cabe, amados irmãos, na vida do cristão. Porque o cristão, aquele que se volta para Jesus, são aquilo que o próprio Jesus revelou nas bem-aventuranças, expressam aquilo que Jesus revelou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes. Aqueles que entendem, compreendem que não têm nada, que não possuem nada e que não fizeram nada, mas que foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. João, capítulo 17. João, capítulo 17, somente o versículo 15, porque não leremos todo o texto. Mas para nós compreendermos que esse Deus intercede por nós, Ele revela: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ou que os guardes do maligno. Esse Deus intercede por nós, amados, para que vivamos protegidos debaixo das suas asas, guardados debaixo das suas poderosas mãos. Esse Deus intercede por nós, esse Jesus intercede por nós, para que possamos caminhar nesse mundo, fortalecendo a vida dos nossos irmãos. Ele intercede e protege as nossas almas contra o inimigo de nossas almas. E eu termino lembrando o texto de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 21. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, esse texto está nos levando a correr para os braços de Jesus e a lembrar, amados irmãos, que esse Jesus intercede por nós. Felipe Fontes escreveu numa postagem no Instagram o quão magnífico é saber que na nossa caminhada aqui terrena, sabemos que temos um Deus que intercede por nós lá no céu. Ele ora por nós, amados irmãos. E nós somos guardados por Ele, protegidos por Ele, fortalecidos por Ele, guiados por Ele, conduzidos por Ele, encorajados por Ele. Sabendo, amados irmãos, que não é
pela nossa justiça. Não é pelo que fazemos, não é pelo que deixamos de fazer, mas é por aquilo que Ele fez. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse Deus é Salvador, mas não somente Salvador, esse Deus é intercessor. E nós, amados irmãos, devemos e podemos nos achegar a Ele pela fé. Pela fé. E pela fé somos conduzidos a um arrependimento. E pela fé, conduzidos ao arrependimento, nós somos, amados irmãos, encorajados a vivermos humildemente, fortalecendo uns aos outros. Por isso que nós possamos nos alegrar e descansar nessa verdade. Temos um Deus que intercede por nós. E nós podemos nos achegar diante desse Deus, amados irmãos, pela fé e desfrutar da sua comunhão, da sua graça, experimentar a sua presença cotidianamente enquanto estivermos aqui, para nos capacitar, nos conduzir a proclamar o seu nome, a viver para a sua glória, a edificar a vida uns dos outros, fortalecendo uns aos outros até o dia final. Que Deus possa, amados irmãos, ministrar a sua palavra aos nossos corações e assim que possamos sairmos daqui fortalecidos, encorajados e despertados a não se apegar na nossa autoconfiança e não se apegar a um senso, a um desejo de autossuficiência, a não se apegar ou pensar que possuímos uma justiça própria, capaz de nos purificar, capaz de nos santificar, capaz até mesmo de nos salvar. Mas que possamos, amados irmãos, correr para Jesus e descansar naquilo que Ele fez, no sacrifício de Jesus na cruz no Calvário. E ao se voltarmos para esse Jesus, por aquilo que Ele fez por nós, nós também podemos nos alegrar que esse Deus não nos deixou sozinhos. É um Deus que está conosco. É um Deus que intercede por cada um de nós. Por isso, amados, diante das lutas, diante das aflições, diante das tentações, diante das investidas de Satanás, saiba que nós temos um Deus que está orando por nós, que está intercedendo por nós, que está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, dizendo: Ele é meu. Enquanto Satanás está te requerendo, enquanto Satanás está querendo ou brigando por você, dizendo: Ele é meu, não. Jesus está dizendo ao Pai, está dizendo a cada um de nós nessa noite: você é meu. Eu intercedo por você. Eu oro para você. Eu estou com você. Oremos. Deus Santo, poderoso, muito obrigado pela sua palavra. Ó Deus, a despeito das minhas limitações, que o seu Espírito Santo, ó Deus, esclareça de forma mais clara, completa e poderosa o coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, descansar nessa verdade, sabendo que nós temos um intercessor, um sumo sacerdote que intercede por nós constantemente. Intercede por nós baseado não naquilo que nós fizemos, não naquilo que nós faremos, mas baseado naquilo que Ele fez. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos proporcionou o Seu Filho Jesus.
Ó Deus, muito obrigado porque o seu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele pagou a conta que era nossa, Deus. E por conta desse sangue vertido na cruz, ó Pai, nós fomos salvos pelo Senhor. Fomos chamados, atraídos pelo Senhor. E por conta disso que Ele fez, ó Deus, Ele intercede por nós e nos dá segurança para continuar caminhando, convictos, ó Deus, de que estaremos com o Senhor logo, logo. Ó Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do maligno, nos livre do mal, ó Deus, nos livre de cair em tentação. Ó Deus, mas assim como revela o apóstolo João, é a nossa oração. Filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos diante do Pai um advogado, alguém que intercede por nós e nos chama e nos atrai e nos conduz e nos levanta para vivermos uma vida de fidelidade e santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela manifestação do seu Filho Jesus a cada coração. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não entendeu essa verdade, que ainda se baseia na sua justiça própria, que ainda é arrogante, autoconfiante, que ainda se sente autossuficiente, ó Deus. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa quebrar os corações nessa noite e possa nos fazer voltar para o Senhor, para que humildemente possamos fortalecer os nossos irmãos. É no nome de Jesus que oro. Amém e amém. Amém, irmãos.